Queridos, a paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Josenberg Santos. Estamos chegando com mais um estudo da palavra de Deus. E hoje nós vamos abordar acerca do cristão e a política. O que você acha do cristão se envolver com a política? Qual o seu pensamento? Qual a sua opinião quanto a isso? É sobre isso que nós vamos tratar aqui no estudo de hoje. E eu peço para que você fique conosco até o final deste vídeo, porque iremos aqui abordar tudo, mas com base na palavra de Deus. Tudo referente ao cristão e a política. Amém, queridos? Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva agora. Clique aí no sininho de notificações, né? Primeiro na palavra inscrever, seguido aí do sininho de notificações, para você ser notificado pelo YouTube todas as vezes que nós postarmos um conteúdo novo aqui no nosso canal. Ao final deste vídeo, deixe o seu like, faça o seu comentário ou deixe aí nos comentários a sua sugestão quanto a conteúdos, a postagens aqui no nosso canal. Nós iremos receber com muito carinho, analisar e aí possivelmente, quem sabe, postar aqui a sua sugestão, trabalhar nisso aqui no nosso canal. Queridos, eu quero aqui pedir para que você abra comigo a sua Bíblia. Se você tem aí consigo a Bíblia Sagrada, abra no livro escrito pelo apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 13, verso de número 1. Epístola de Paulo, escrito aos Romanos, capítulo 13, e o verso de número 1, que diz assim: toda alma seja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Amém, queridos? Agora, abra também no livro de Provérbios. Sim, livro de Provérbios, escrito pelo sábio Salomão, filho de Davi. Capítulo 29 e o verso de número 2. Provérbios, capítulo 29, verso de número 2, diz assim: quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo suspira. Amém, queridos? O que é política? Qual a definição da palavra política? Eu quero iniciar dizendo para você a definição de política, o significado de política. Queridos, política nada mais é do que um intermediador do povo que governa a sociedade, que cuida dos negócios do povo. Então, política nada mais é do que uma pessoa que intermedia o povo, trabalha pelo povo, em favor do povo, ver as necessidades do povo e procura soluções para levar até o povo. Isso é política. Política está totalmente fora daqueles que pensam
que são pessoas que vivem roubando do povo, que vivem se aproveitando do povo, que vivem ali pensando somente ao seu favor. Pelo contrário, o político, a política está inserido em trabalhar a favor do povo. Agora, se há algum político, alguma pessoa que representa o povo e que lá faz algo errado e que lá deixa se corromper, isso já não é problema nosso. Nós colocamos aquela pessoa para nos representar, mas se corrompeu, se perdeu, esqueceu do povo, não intermedia a favor do povo, não se preocupa com os problemas do povo. Então isso já não é problema nosso, tá? Essa pessoa irá se ver com Deus. Pastor, mas o senhor acabou de ler que toda autoridade ela é constituída por Deus, ela é colocada lá por Deus. Sim, Deus os coloca. Deus deixa que nós escolhemos quem nos representar lá na Câmara, no Senado, ou no governo, no executivo. Nós escolhemos, colocamos lá, Deus aprova, Deus abençoa, mas a pessoa se perde. Não é problema nosso e a pessoa vai se ver com Deus. Queridos, eu li que quando uma autoridade ímpia governa, o povo suspira, ou seja, o povo chora, o povo lamenta. E quando há uma autoridade temente a Deus, cristã, que está governando, o povo se alegra. Isso está na Bíblia, acabamos de ler agora há pouco. Então, isso quer dizer que o cristão, ele pode e deve se envolver com a política, até porque a política, como eu já defini aqui, mostrei para você agora, a política, ela sempre fez parte da vida da humanidade. A política sempre fez parte da vida da humanidade. Para vocês terem ideia, os sacerdotes, eles eram políticos. Os sacerdotes, eles eram políticos, porque eles intermediavam o povo. Diz a Bíblia que eram os sacerdotes que trabalhavam pelo povo, que prestavam toda a atenção ao povo, que atendia às necessidades do povo. Quando o povo queria algo, eles se dirigiam aos sacerdotes, e os sacerdotes, eles procuravam trabalhar para levar a solução daquele problema que o povo estava lhes mostrando. Nós vamos ler aqui em 2 Samuel, livro de 2 Samuel, abra comigo, livro de 2 Samuel, capítulo 8 e o verso de número 17. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Isadoque,
filho de Autube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Seranias era escrivão. Os sacerdotes eram autoridades da época. Os escrivões também eram autoridades da época. É como se fosse os políticos de hoje. É como se fosse os prefeitos de hoje, os vereadores de hoje. É como se fosse os deputados, senadores de hoje. Então, os sacerdotes, os escrivões, os reis da época eram autoridades, eram políticos. E teve um tempo que começou a ter governadores. Teve um tempo que começou a ter outros tipos de líderes, de autoridades, ou seja, de políticos. Então você já vê aí, queridos, que a política sempre existiu na humanidade. Antes de Cristo, desde a fundação do mundo, quando começou a humanidade a se espalhar na terra, se criou-se ali já a política, se estabeleceu ali já a política. Mas você pode estar dizendo aí, pastor, mas a política é algo que o cristão não deve se meter. A política traz muita confusão. Traz confusão, querido, concordo com você em parte. Traz confusão quando está lá no poder, quando há autoridades ímpias. O que são pessoas ímpias? São pessoas que não são tementes a Deus. São pessoas que não seguem os princípios de Deus, da Bíblia Sagrada. São pessoas que não prezam pela palavra. São pessoas que são, vou ser bem aberto aqui para você, pessoas ímpias. São pessoas que são contra a família, são contra a vida, são pessoas contra a propagação do Evangelho de Cristo. Então, essas pessoas são pessoas ímpias, são pessoas que se corrompem mesmo. E se nós cristãos não trabalharmos para trocar essas autoridades, trocar essas pessoas no poder, nós vamos findar sendo afetados. Eu digo nós, cristãos, nós como igreja do Senhor Jesus Cristo. Você vê que na palavra de Deus há pessoas que governaram, né? Pessoas de Deus que governaram. Eu posso citar aqui o exemplo de Daniel. Daniel, ele foi governador da província da Babilônia. Governador, Daniel. E Daniel era de Deus. Daniel era um homem temente a Deus. Era um justo que estava ali no poder, que estava governando. Era um político que fez valer ali realmente o nome de Deus. Era um homem íntegro. Vamos ler aí no livro do próprio Daniel, capítulo 2 e o verso de número 48. Vamos ler Daniel, capítulo 2 e o verso de número 48. Queridos, eu quero que você acompanhe conosco também aí na sua Bíblia, porque o que estamos falando aqui, abordando aqui, é algo um tanto polêmico. É algo um tanto polêmico. Não são
a maioria, não são a maioria, eu sei disso, que concordam com o que eu estou falando, com o que eu estou abordando. Mas estou provando na Bíblia que existiu sempre a política e que teve homens de Deus, homens justos que governaram e deram certo. O povo se alegrou, o povo não sofreu, o povo não gemeu. Exemplo aqui de Daniel. Livro de Daniel, capítulo 2, verso de número 48, diz assim: Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes cargos, e pôs Daniel como governador de toda a província da Babilônia, como também por príncipes, por principais, ou melhor, governador de todos os sábios da Babilônia. Amém, queridos? Peço desculpa, estou com a minha vista um pouco não muito boa, estou sentindo uma certa dificuldade de ler. Mas deu para lermos aqui, deu para vermos o que eu estou falando. Está aqui um político de Deus, está aqui um homem que era justo, que era reto, um homem que era íntegro e que era um político, e que foi colocado ali como um dos maiores líderes da Babilônia. Governou por um bom tempo a Babilônia. Quer ver também outro que a Bíblia menciona que foi um grande político, que foi um grande líder para o povo daquela época? Foi José. José, ele foi governador do Egito. José, ele saiu do fundo do poço. Deus o escolheu, aleluia, e o colocou para governar todo o Egito. Vamos conferir aí em Gênesis, capítulo 41. Gênesis, capítulo 41, verso de número 38, a partir do 38. A partir do 38. Gênesis, aqui é como se fosse ao vivo. A gente procura na hora. Algumas coisas estão já marcadas, outras não, mas aqui a gente procura na hora. Amém? Muito bem. Gênesis capítulo 41, verso de número a partir do 38. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: porque Deus te fez saber tudo isto. Ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu irei ser o maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Aleluia. Vamos ler ainda o 42, verso de número 42. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestidos de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir do segundo carro que tinha, e clamavam diante dele, ajoelhado o povo. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Aqui está a prova de mais um homem temente a Deus, justo,
um homem reto, um homem íntegro, que esteve governando, esteve exercendo a política, e o povo se alegrou. Diz o texto mais adiante que o tempo em que José esteve como governador, o povo não padeceu. E olhe que José, quando ele foi governador, ele assumiu já preste ao povo enfrentar uma grande crise de fome, uma escassez tremenda naquela região. E a história conta que José governou muito bem, administrou muito bem. O povo não chorou, o povo não gemeu, o povo não suspirou. O povo, pelo contrário, se alegrou. Aleluia! Porque o povo estava nas mãos de um líder, de uma autoridade justa, de uma autoridade realmente colocada por Deus. Mas você pode estar pensando aí, pastor Josenberg, os tempos de hoje são difíceis. Os tempos de hoje são diferentes do tempo de antigamente. Eu sei que ao passar do tempo, ao passar dos dias, tudo vai mudando. As coisas vão mudando. A cabeça das pessoas vão mudando. Os pensamentos, as ideologias, tudo vai mudando, tudo vai se modernizando. Você pode até estar também acrescentando a isso a seguinte indagação, pastor, e mais outra coisa. Antigamente não existia corrupção. E se eu disser para você que a corrupção sempre também esteve no meio desse povo? A corrupção sempre existiu. Com a política ou sem a política, sempre existiu e sempre haverá a corrupção, sempre haverá roubo, sempre haverá calote. Estou sendo mais bem claro aqui. Sempre haverá contradições, pessoas querendo se aproveitar de situações do povo, daquele grupo A, daquele grupo B, sempre isso haverá. E não é só na política. Não é só na política que isso sempre existiu, que isso existe, não. É em qualquer classe, é em qualquer área da vida, querido. Até nas empresas privadas, há chefes, há autoridades, há pessoas superiores a nós que não são justas, que se corrompem, que não trabalham de forma reta, de forma limpa, transparente. Isso é em toda classe. Então, queridos, não sejamos ignorantes. Não sejamos ignorantes. O cristão deve sim participar da política. Estou gravando este vídeo hoje, dia 4 de setembro de 2022. Estamos aí a um mês das eleições aqui no Brasil. Estamos aí prestes a uma eleição extremamente, acredito eu, histórica. E eu nunca vi tantos cristãos querendo entrar para a política do que agora. Eu tenho visto aí nas redes sociais cantores, pastores também, pregadores, e você pode estar dizendo: eu sou contra. Eu sou contra cantor, pregador, pastor entrar para a política, se candidatar à Câmara, se candidatar ao Senado, se candidatar a um cargo político. Eu sou contra. Respeito sua opinião, mas eu estou mostrando a você na Bíblia que a política, ela sempre existiu,
tivemos políticos cristãos, tementes a Deus, justos e que não se embaraçaram. Não se embaraçaram. O próprio Daniel ele rejeitou, quando era mais jovem, antes de ser um dos líderes da Babilônia. Daniel, diz a palavra de Deus, leia no início do livro de Daniel, você vai entender melhor, que quando ele era mais jovem, desde quando ele era jovem, olha o caráter que Daniel já tinha. Ele rejeitou, ele foi morar na casa do rei, ele rejeitou comer do manjar do rei. Ele achou melhor não se contaminar do manjar do rei. Ou seja, ele preferiu se reservar, ele preferiu fazer diferente. Então, queridos, isso vai do caráter de cada um. Isso vai de cada aquele que se candidata a um cargo político. Se ele realmente tem caráter, se ele realmente é justo, se ele realmente é temente a Deus. Pastor, mas isso é difícil. Mas não é impossível. Ainda há pessoas de caráter nesse mundo. Ainda há homens e mulheres de caráter neste mundo. Não, pastor, eu não concordo. Você pode estar pensando aí, não sei, né? Mas quando a gente trata de assuntos complicados como esse, há várias indagações, há várias interrogações em nossa mente, há várias perguntas, há várias contradições. Queridos, temos a liberdade de pensarmos o que quisermos. Temos a liberdade de acharmos o que quisermos, mas não devemos generalizar. Não é porque 1, 2, 3, 4 se corrompeu, age de má fé, não é porque um grupinho ali não se saiu bem, houve escândalo, que a gente vai generalizar e também colocar os demais junto. Não, ainda há justos na terra, ainda há os remanescentes na terra, ainda há aqueles que prezam pela palavra de Deus na terra, ainda há aqueles que têm caráter, que são retos, aleluia, e que uma vez colocado uma dessas pessoas como linha de frente, como nosso representante, eu tenho certeza que vai trabalhar em favor do povo, vai trabalhar em favor da igreja do Senhor Jesus. E como eu estava falando antes, nunca vi tantos cantores, tantos pregadores e pastores que estão se candidatando hoje, queridos. São muitos. E isso é errado? Não. Não. Porque se nós, como cidadãos, e é uma das coisas que eu quero frisar aqui, não só nós cristãos devemos participar diretamente da política, como nós cidadãos devemos, mesmo não estando participando diretamente, mas de fora, votando naqueles que realmente vai nos representar bem, lá na Câmara, no Senado, no Executivo. Entende, queridos? Como cidadãos, é o nosso dever. Nós temos que fazer valer o amor que nós dizemos que temos pela nossa pátria. E a Bíblia, se você não sabe, a Bíblia, ela nos manda orar pelas autoridades. A palavra de Deus, ela nos manda orar pela nossa nação, pelo nosso povo, mas não só orar, mas a gente exercer a nossa cidadania. Ou seja, exercendo a nossa cidadania é um ato de obediência às autoridades. E uma vez obedecendo às autoridades, às leis do nosso país, estamos obedecendo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela manda nós obedecermos às autoridades. A palavra de Deus, ela manda nós
estarmos sujeitos às autoridades. Ou você não sabia disso? Está na palavra de Deus. Queridos, aqui na terra, enquanto estivermos, necessitaremos de exercermos a cidadania, necessitaremos, por incrível que pareça, da política também. Sem a política, como é que a humanidade vai viver? Quem é que vai falar pela humanidade, pelo povo lá? Quem é? É o político. Então, nós necessitamos ou não da política? Nós necessitamos ou não de representante, de porta-voz nosso lá no Congresso? Necessitamos, queridos. Nós só não iremos necessitar, e isso só irá acabar, isso só irá cessar quando nós formos arrebatados, quando a igreja do Senhor Jesus for arrebatada, que estivermos no céu, aí sim, lá não necessitaremos mais de política, não necessitaremos mais de exercer a nossa cidadania, de votar. Não iremos mais necessitar de se candidatar, entende? A algum cargo público para sermos intermediador do povo, não, porque lá só haverá um só governante, lá só haverá um só administrador, um só que irá governar todo aquele povo que estará com ele nos céus, chama-se Deus. Aleluia! Deus estará sempre acima de tudo. E hoje Deus está acima de tudo. Isso é indiscutivelmente. Deus é sempre acima de tudo e de todos. Mas nós somos seres humanos. Lembremos que nós somos seres humanos, nós somos carne. Nós vivemos aqui na terra e não ainda no céu. Então, enquanto vivermos aqui, necessitaremos sim de exercer a cidadania. Necessitaremos sim de combatermos a corrupção, de prezarmos pelo que é justo, pelo que é reto, né, pelo que é limpo. Necessitaremos de colocar no poder para nos representar, né, para estar na linha de frente do povo, homens e mulheres temente a Deus, para que o povo se alegre. Amém, queridos? Então, é essa palavra que eu gostaria de deixar para vocês, é esse rápido e pequeno estudo de esclarecimento. Na verdade, aqui é uma palavra, né, algo que veio em meu coração para esclarecer você que é cristão. Quando eu falo cristão, eu falo em todos aqueles que aderem, né, a palavra de Cristo. Amém? A você evangélico, a você católico, a você que preza pela palavra de Deus, que é temente a Deus, que ama os princípios em que a palavra de Deus ela mostra para nós. Então, se você é um desses, siga esse caminho. Amém, queridos? E exerça a sua cidadania. O que nós não devemos é brigar, discutir por política. Eu sou do partido A, eu sou do partido B, eu sou fanático ou fã de fulano e de cicrano. Isso aí não pode acontecer, não pode existir no meio de nós cristãos. Fanatismo, idolatria. Tem pessoas que idolatram aí representantes, idolatram candidatos. Isso é que não pode existir. Idolatria, fanatismo, fã-clube, discussão, brigas, de forma a escandalizar, né? Não se pode
Outra coisa que eu deixo bem claro aqui, que não sou a favor e não pode acontecer isso, é fazer política dentro da casa de Deus, dentro da igreja, dentro do templo, daquele local aonde foi consagrado, reservado para se orar, para se congregar, para pregar a palavra de Deus, para a igreja ali comungar uns com os outros. Eu sou contra. Não se deve trazer a política para dentro da igreja, para dentro dos cultos, ceder o altar, o púlpito, para falar de política. Não. Isso aí, eu deixo claro que eu, pastor Josenberg, sou contra. Tá? E não se deve fazer isso. Se você, pastor, se você, dirigente, se você, irmão, irmã, faz isso, está fazendo errado. A igreja, o templo, é local, é lugar de se comungar, se congregar, pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, orar. Amém? Agora, sou a favor de falar de política, falar, conversar, dialogar sobre política na parte exterior do templo, ou seja, nas ruas, em lugares apropriados. Existem lugares apropriados. Na sua casa, na minha casa eu falo de política, na minha casa eu discuto política. Né? Quando eu falo discuto, não é discutir, brigar, não. É falar, conversar, né? Comentar sobre a política do país vizinho. Isso nós cristãos temos o dever, temos o direito de fazer. Fora dos templos, fora da igreja, fora dos cultos, sim, porque nós somos também cidadãos. Amamos a nossa pátria, amamos o nosso país e queremos o bem para o nosso povo. Amém, queridos? Que Deus abençoe ainda mais a sua vida, que venhamos nessa eleição e nas próximas, daqui em diante, exercermos bem a nossa cidadania, escolhermos bem os nossos representantes, escolhemos os justos, escolhemos os retos, os tementes a Deus. Mas você pode dizer, pastor, isso é muito difícil, como que eu vou saber? Ninguém está escrito na testa aí que é justo, que é limpo, que é reto, que é temente. Querido, pelo que eles falam, a Bíblia diz que pela árvore se conhece os frutos. Então, pelos discursos de cada político, de cada candidato, dá para você ver, perceber mais ou menos o caráter daquela pessoa. Por exemplo, há candidatos aí, só para finalizar o vídeo, eu quero falar sobre isso. Há candidatos aí, queridos, que eles, em seus discursos, eles falam que são a favor do aborto, que são contra a família, que são a favor dos bandidos, que são a favor das drogas, que são a favor da milícia. Queridos, absurdos. Candidatos aí que falam absurdos, coisas contra a sociedade, contra a família, contra a vida. Entende? Então, por aí já tira, e já dá para você perceber que são pessoas querendo entrar na política, querendo ser representante do povo, querendo estar na linha de frente do povo, mas com pensamentos contrários a nós cristãos. Entende? Mas há candidatos aí, você pode observar em seus discursos que eles são a favor de Deus, da palavra de Deus, dos princípios, né? Da família, a favor da vida, entende? Que são candidatos que realmente a gente vê que são pessoas que querem continuar na política ou entrar para a política, ser representante do povo, mas que pensam como nós cristãos pensamos. Entende? Então são esses que nós devemos
colocar lá para nos representar. São esses que vão estar lá, né, combatendo ideologias que são contrárias à palavra de Deus. Entende, queridos? Então, fiquem com essa palavra, este rápido estudo. Não mostrei aqui mais coisas para não prolongar aqui este vídeo, não falei mais profundamente, né? Para não se prolongar muito nesse vídeo, não ficar tão cansativo, mas aqui deixo esse esclarecimento aqui. Eu tento tirar um pouco dessa dúvida que você certamente tinha, entende? Mas mostrei aqui para você um pouco de que existiu políticos honestos, sim, políticos justos, sim, que Deus é a favor, sim, da política. É tanto que o próprio Paulo escreveu aos Romanos dizendo que é Deus, é Ele que estabelece, que coloca, né, no poder as pessoas, né, como autoridade, como líder do povo, entende? Então é Deus que assim os faz, é Deus que assim os aprova, é Deus que assim os coloca, né? E se Deus coloca, apoiando aí e concordando com o voto do povo, Deus também, ele tira, queridos, viu? Vê o exemplo aí de Saul, né? Saul, ele foi ovacionado pelo povo, colocado pelo povo, né? O povo pediu um governo ali para eles, o povo de Israel, e Deus concordou com o povo e colocou Saul à frente de Israel, e o povo sofreu, porque escolheu mal, porque não escolheu um justo, porque não escolheu um homem reto, porque escolheu um homem que não tinha caráter. Saul não tinha caráter, porque se tivesse, não tinha falhado nem com o povo e nem com o próprio Deus. Saul fez tudo ao contrário daquilo que ele mesmo tinha prometido, falado para Deus. Então fica com essa palavra. Amém, queridos? Quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo chora, o povo lamenta. Que Deus tenha misericórdia do nosso povo. Amém? Deus abençoe as nossas vidas. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar este vídeo. Não esqueça de se inscrever. Deixar o seu like, o seu comentário. Eu fico muito grato. Que Deus abençoe. Amém.